Olha, trabalhadores do transporte eficiente em Teresina paralisam atividades por falta de pagamento. A paralisação ocorreu na manhã de hoje, entre 6 da manhã e 8 da manhã. O transporte eficiente já voltou a funcionar normalmente. Para falar desse assunto, estamos aqui recebendo no estúdio a presença do Vinícius Rufino, que é coordenador técnico do CETUT. Vinícius, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, telespectadores. Vamos começar falando sobre o transporte eficiente. Para você explicar à população qual foi o problema específico dessa paralisação entre as 6 e 8 da manhã. Tá, em relação ao transporte eficiente, a gente ainda não tem uma autonomia direta sobre ele. Tá? É uma questão que está sendo discutida, inclusive alvo de motivo de discussões em Ministério Público, até na Justiça, devido a uma sentença que já está dada contra o município, mas por outro caminho. Mas, assim, de fato, ainda é um serviço que não está passado para os consórcios integralmente, né? Ele ainda é um serviço que é prestado, embora seja uma operadora que faça parte do sistema, mas prestado de maneira terceirizada ao município. Agora, das informações que nós já tivemos, o que motivou, de fato, a paralisação foi uma situação que já é uma situação semelhante à nossa do transporte coletivo urbano, né? Foi um atraso no pagamento que gerou um atraso no pagamento por parte da prefeitura. Sim, da prestação de serviço do transporte eficiente. Vinícius, só para a gente entender, então, quer dizer, esse serviço não é um serviço hoje, por exemplo, totalmente de responsabilidade do sistema. Ainda não, né? Está se discutindo a questão do serviço ser passado para dentro do contrato, né? Porque aí também tem um custo? Sim, tem um custo que deve ser coberto e deve ser coberta a parte do custo do serviço convencional. São serviços diferentes um do outro. Quer dizer, o transporte coletivo convencional, o transporte eficiente, são segmentos... São segmentos diferentes. Que em tese estarem abrigados sob o mesmo contrato, mas naturalmente com remunerações de maneira diferente, mas que ainda não foi passado, nem na sua integralidade, não foi passado ainda o serviço formalmente para o nosso serviço. Então, nesse caso, para a gente esclarecer, o CETUT tem responsabilidade nenhuma nessa paralisação. Não. O atraso de pagamento no que diz respeito a responsabilidade é da prefeitura, que, aliás, é via de regra, é da prefeitura a responsabilidade. Agora, Vinícius, se a gente entrar nessa possibilidade de paralisação de motoristas e cobradores, eu queria lhe fazer uma pergunta. Já veio várias vezes aqui e eu não fiz essa pergunta. É porque passa a ideia, para quem está em casa, de que o CETUT vive com o pires na mão, pedindo dinheiro à prefeitura. Não é? Então, assim, todas as entrevistas, basicamente o tema é esse, porque, de fato, é um assunto que compromete o sistema. Se perdura essa questão. Exatamente. E lembrando que mesmo com todo atraso, o CETUT ainda mantém a frota funcionando, mantém tudo funcionando. Mas algumas pessoas, e às vezes também parte da prefeitura passa essa ideia nas redes sociais, em entrevistas, o CETUT é o seguinte: o CETUT é um bando de empresários que não tem nada para fazer, que tem aí alguns ônibus, que ganharam essa licitação, não se sabe como, e agora só conseguem sobreviver com o pires na mão, pedindo dinheiro à prefeitura, entrando na justiça. Quer dizer, passa essa ideia, como se esse caso de subsídio fosse um caso exclusivamente de Teresina, como se só a prefeitura de Teresina subsidiasse o transporte público. Então, antes da gente entrar nessa questão, queria aproveitar, abrir esse espaço para você explicar que essa é uma questão que acontece no país inteiro. Exatamente. Saiu um áudio essa semana passada de algum comentário do pessoal da prefeitura, exatamente comentando que se o CETUT pode dar o mundo para o CETUT que não é suficiente. Primeiro ponto não foi dado o mundo ainda. Na verdade, não foi. O que foi dado... deu uma rua, deu uma cidade... Então, assim, o que há de repasse, se é que a gente pode chamar de repasse, é uma pequena parcela correspondente a um ajuste, não é nem ajuste, é uma cobertura do reajuste salarial que houve decorrente dessa última greve, né, desse ano, que já não é suficiente, já não era suficiente na época, agora passados, 8 meses de quando ocorreu, 7 meses de quando ocorreu o acordo, esse valor ele já é mais do que insuficiente. Mas voltando para a questão da pergunta, é uma situação que ocorre no Brasil inteiro.
a gente não tem um município sequer, uma capital sequer do Brasil, das que estão se sustentando, por assim dizer, que o sistema ele está operando acima da quantidade de passageiros verificada, que não tenha um subsídio dos poderes, tanto do poder público municipal quanto do poder público estadual. Aliás, isso inclusive consta na licitação. Sim, é prerrogativa contratual a garantia por parte do município da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Esse é o texto que está escrito lá em uma ou mais cláusulas, né? É sobre a questão da autonomia. E aí também várias gratuidades, né? Exatamente. A questão, vamos lá, essa questão da gratuidade é importante a gente entender aonde é que ela pesa. Todo sistema, quando se fala em cálculo de custo dos sistemas de transporte, de qualquer tipo de custo, de qualquer empreendimento, você vai ratear esse custo pelas pessoas que efetivamente pagam pelo serviço. Se há alguma categoria de pessoas, no caso do transporte coletivo de passageiros, que tem benefícios legais, e aí a gente não entra no mérito do benefício, são determinados por lei e assim são cumpridos. Mas se há uma parcela das pessoas que utilizam o sistema que não pagam tarifa nenhuma ou que pagam com um desconto muito grande, como é o caso dos estudantes, então o custo do sistema ele vai ser dividido pela quantidade de pessoas que pagam pela tarifa inteira. Então naturalmente, se eu tenho uma tarifa que está congelada, se eu tenho um custo que já está acima do que se arrecada com a tarifa que está congelada, tem que haver essa cobertura por parte, pelo contrato do ente municipal. Ele pode correr atrás desse recurso, pode correr atrás de parcerias com o governo estadual, por exemplo. Fortaleza, bem aqui do lado, existe uma parceria do governo do estado com a prefeitura municipal para subsidiar, se eu não estiver enganado aqui, algo em torno a 4, 5 milhões de reais mensais, para que eles façam um acréscimo de 100 ônibus no horário de pico, no pico da manhã. Aliás, a governadora Regina Souza se propôs a fazer o pagamento, por exemplo, daquilo que cabe ao Estado, os alunos da rede estadual, enfim, aquilo que cabe ao governo do Estado, ela se propôs a fazer. O setor recebeu alguma... Ou isso está sendo tratado direto com a Prefeitura? Isso está sendo tratado diretamente com a Prefeitura até onde a gente tem conhecimento. Estamos abertos sempre a esse diálogo. Então é muito importante frisar isso, a gente sempre está aberto a apresentar as contas, sempre que nós somos provocados, a gente apresenta esses números, as possibilidades. É importante frisar aqui também que o Poder Público Municipal, a Prefeitura, tem acesso a esses números, a bilhetagem eletrônica toda, os dados de bilhetagem, os dados operacionais, de quantos passageiros andam no sistema, quanto o sistema foi recebido, quanto foi... Isso tudo a Prefeitura tem acesso, é uma base espelhada. Quer dizer, isso aí, Vinícius, foi colocado por terra aquela história que foi criada, aquele factório que foi criado da famosa caixa preta do setor. Não existe caixa preta. De fato, se a gente for analisar tecnicamente a questão, assim como qualquer seara que trate de questões econômicas, de questões financeiras, são cálculos que não são simples de um entendimento da pessoa leiga, por assim dizer. Mas os dados, a Prefeitura tem acesso a esses dados, a Prefeitura tem a expertise, tem pessoal na Prefeitura, até onde me consta, que tem a expertise de fazer o cálculo de custo, tanto que já houve, inclusive, um reconhecimento, entre aspas, por parte do município, quando ele fez a divulgação, alguns meses atrás, de uma planilha que foi feita lá, que dava um valor bem acima do valor da tarifa cobrada. Então, de certa forma, é um reconhecimento de que há necessidade de se fazer essa cobertura do custo. Isso acontece em várias cidades do Brasil. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de uma notícia que saiu agora, há uns 2 dias atrás, de São Paulo. Em uma audiência pública foi ventilado pela SP Trans, pela entidade que coordena o transporte, de que o custo para o ano de 2023 ele teria que ser dobrado. São Paulo tem um subsídio anual na casa de chega perto de 3,5 bilhões por ano. Tá? É uma realidade completamente diferente da nossa, até pela magnitude da operação. Mas se você pensar que é uma cidade que hoje está com um patamar de passageiros e que mesmo no período da pandemia, com toda a redução que teve, ela teve uma recuperação muito maior no sentido da movimentação, e se fala dessa necessidade de cobertura de custo, quem dirá Teresina, que ainda está num patamar muito abaixo. Né? A gente aqui, proporcionalmente à média do Brasil, só para a gente falar em números, no Brasil, o cenário pós-pandemia, ele está com uma proporção da seguinte forma, cerca de 80% da frota proporcional na rua,
da quantidade de oferta para algo em torno de 70%, 75% da demanda, da quantidade de passageiros. Teresina, nós estamos ainda com 60% da frota, 58% da frota e 48% da quantidade de passageiros. A gente ainda está numa situação em que o passageiro não evolui. E não evolui por quê? Porque o que se coloca de frota na rua é o que se é possível colocar, dada a realidade de não haver um repasse adequado. A gente tem uma necessidade aqui de 5 milhões de reais mensais de repasse para poder fechar a conta do custo. O sistema tem 11 milhões de custo mensal e uma arrecadação aí de algo em torno de 6 milhões de reais. Isso no melhor mês desse ano. Então essa diferença ela necessita de ser coberta para que o sistema possa pensar em algum tipo de ampliação de frota, sem depender da quantidade de passageiro transportado, para pensar em renovação de frota, que é outro ponto que já não, ele recorrentemente ele vem sendo cobrado. Mas aí é onde se vê aonde é que está se cortando a questão financeira para que se possa manter em dia folha de pagamento e óleo diesel para os ônibus irem para a rua. Agora, Vinícius, vamos lá. Aquela realidade que nós tratamos, da última vez que você esteve aqui, ela se mantém? Qual a realidade? A dívida que existia da gestão passada com o Setut foi quitada. Sim, em setembro desse ano. Setembro desse ano, a dívida foi da última gestão foi quitada. O problema é que, desde que a atual gestão assumiu, nada foi pago. Não. Ou foi pago alguma coisa? Só esses 850 mil mensais de abril para cá. Então vamos lá. Desde que a atual gestão assumiu, até abril deste ano, nada tinha sido pago. Nada tinha sido pago. Porque o que havia sido pago era da gestão passada. Sim. Então, pagou essa gestão passada. Dinheiro da gestão atual só em abril desse ano, a partir de abril desse ano. A partir de abril começou a se fazer esse repasse, mas de 850 mil. É importante frisar que esse repasse ele não é um repasse para cobrir custos operacionais do sistema. Foi um repasse que foi acertado para cobrir a diferença para o reajuste dos salários. Né? Só para o reajuste. Para o reajuste. E, na realidade, na época, se calculou um valor mais alto até. Foi conseguido esse valor, que hoje, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente já teria necessidade somente para para essa diferença nos salários, de algo em torno de 2 milhões e 100 mil reais. Aí 2 milhões e 100 mil pode 150 mil, a diferença é grande. Enfim, isso é uma ponta. Para eu terminar de cobrir todo o custo, para pensar, como eu falei, em renovação de frota, em manter... Isso está fora dos 5 bilhões, Vinícius? Isso mensais? Esse reajuste de salário? Não, ele está dentro. Quando a gente fala nos 5 milhões, seria para cobrir a folha de pagamento integral, para cobrir renovação de frota, a manutenção preventiva da frota, para cobrir a possibilidade de renovação de frota a médio prazo. O combustível, que é o já de todo dia. Né? Hoje nós temos uma realidade que basicamente, o sistema, o que ele arrecada hoje é o valor que ele vai adquirir o diesel de amanhã, para depois da manhã, para poder rodar. Então, por exemplo... Aquela velha história, né? A situação está difícil, porque o cidadão está vendendo almoço para comprar janta. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na prática, hoje, é mais ou menos isso. Você vê esse desequilíbrio entre o que se arrecada no sistema e o que se tem de custo. Então, há essa necessidade latente, né, e mais ainda, cada dia mais, da gente ter essas definições práticas do repasse, do valor de subsídio para cobrir o custo. Então, o valor hoje calculado é de 5 milhões. 5 milhões mensais. 5 milhões mensais. O débito hoje atualizado, qual o valor, Vinícius? A gente está fazendo uma atualização até o mês de outubro, mas até a última que nós protocolamos estava em torno de 109 milhões de reais até junho deste ano. Desse ano. Para a gente atualizar esses valores, o último cálculo que a gente fez interno, que não foi ainda protocolado, já estava batendo a casa aí dos 130 milhões de reais. Então, agora já deve, atualizando para outubro, já vai mais um pouco. Então, a gente pode dizer que fechando aí até dezembro, pode chegar a quase 150? Possivelmente chega nesse número. Desse número de 150 milhões. Exatamente. Então nós teríamos aí, final de 2000, se nada for feito até lá, final de 2022, um débito da Prefeitura de Teresina com o Setut de 150 milhões de reais. Aí eu pergunto, você me disse da outra vez que havia uma comissão formada, que tinha iniciado uma conversa, que tinha ali uma luz no final do túnel. Como é que está essa situação, Vinícius?
Essa comissão ela foi criada por obrigação, nos termos do reacordo, vamos chamar assim, do acordo que foi feito para reparcelar o débito da gestão passada, né? Quando entrou a nova gestão, o débito estava em 21 milhões, ainda em aberto. Em outubro do ano passado foi fechado esse acordo para que a Prefeitura retomasse o pagamento, que foi esse que acabou agora em setembro, e uma das cláusulas contidas no acordo era a de ser criada uma comissão por parte do município, e foi criada de fato, acho que uns 15 dias depois estava nomeada essa comissão, para estudar o valor do débito, estudar as questões contratuais, e essa comissão tinha 120 dias de prazo, 120 dias de prazo, 4 meses de prazo, para apresentar os resultados, apresentar o cálculo do que seria o débito até o momento. Esse prazo de 120 dias encerrou em fevereiro. Nós estamos em novembro. Agora dá um ano, se demorar mais um pouco, fevereiro do ano que vem. De lá para cá, a gente protocolou pedidos de acompanhamento da comissão, pedidos de que nos enviassem relatório da comissão, mas até agora não tivemos acesso a isso. O prazo é até fevereiro deste ano. Aí eu pergunto, não foi enviado nada para o CETUT, um relatório final, ou um relatório parcial, números, nada? Não foi enviado nada? Não. Em relação a números efetivos, não. Não foi aberto um canal de diálogo, quer dizer, não foi marcada uma reunião para se conversar, para discutir esse assunto? Eu diria o seguinte, diálogos a gente até teve com a S-Trans, mas é aquela coisa, chegar a resolutividades conversa ali, mas aí... a resoluções práticas, não chegamos em nada até agora. E eu vou lhe perguntar de novo, Vinícius, tantas vezes você vem aqui, eu vou lhe perguntar, porque assim, o que o CETUT está fazendo é cobrar o que é devido. Não é, alguém, olha, transporte isso para qualquer realidade. Você tem uma casa alugada, o locatário está devendo. O dono da casa vai lá cobrar o aluguel atrasado. Você alugou um carro da mesma forma, enfim, o CETUT está cobrando o que ele deve. Ah, mas o CETUT arrecada. Sim, o dinheiro que o CETUT arrecada ele está usando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Agora, a questão é, pelo que está se vendo, não vai para frente, não resolve. Já tem oficialmente protocolado na Justiça um pedido de intermediação, um pedido de solução, ou de uma liminar, digamos, antecipada, para receber esse dinheiro, bloqueio de bens da Prefeitura. A gente tem algumas questões judicializadas, eu diria até que algumas anteriores até essa gestão, tá? Eu não vou ter como dizer aqui o que exatamente está sendo discutido na Justiça, mas, assim, é um dos caminhos que tem sido tentados, tá? Trâmite judicial normalmente é um trâmite que por vezes é demorado, ele pode vir a trazer um resultado em algumas situações tardio, e a gente tem uma certa pressa. A ideia que a gente ainda defende é de conseguir resolver a situação no diálogo, né? Essa é a ideia e a tentativa das concessionárias, né? A gente ainda tem essa perspectiva de que consiga se resolver toda essa questão no diálogo para que a gente possa, ainda que haja uma dificuldade para receber esse valor pretérito, o valor para trás, vamos dizer assim, esse valor que está em aberto desses meses, mas que a gente tenha pelo menos uma garantia desse repasse daqui para frente, para que se possa pelo menos colocar essa operação, manter a operação como está, sem esse risco iminente de colapso. É importante frisar que já está o sindicato laboral, já está divulgando as discussões, já deve entrar em discussão interna sobre questões a serem tratadas nesse começo de ano, para possível reajuste salarial, e tudo isso para a própria conquista, para o próprio pleito de conquistas do sindicato laboral, é necessário que haja essa garantia desse repasse para que o sistema ele possa dar essa condição de trabalho para o Tem um problema aí também, Vinícius, que foi citado, que é a questão das diárias, daqueles servidores que trabalharam no segundo turno da eleição. Isso. Esse valor ainda não foi pago. A gente estava na expectativa, está na expectativa ainda na realidade, esse valor cair ainda hoje. A Prefeitura tem que repassar esse valor, né? O que foi acordado, veja só, vamos lá. Até por esse exemplo que eu dei. Imagine se o sistema tivesse sido colocado em operação
sem recurso nenhum, da forma como estava na definição da Justiça Eleitoral, de 100% da frota na rua, com tarifa zero, como foi no final das contas feito. Somente com o recurso das operadoras, muito provavelmente, se essa operação tivesse ido para a rua dessa forma no domingo, na segunda não tinha ônibus. Porque não ia ter óleo diesel, não ia ter. E pior é que se não fosse para a rua na segunda-feira, você não ia ter aquela arrecadaçãozinha pequena que está tendo para botar óleo diesel para terça. Ia ser um colapso muito mais complicado. Se tivesse levado ao pé da letra. Se tivesse levado ao pé da letra. Então, assim, a discussão desde ainda o primeiro turno é que as operadoras têm toda a boa vontade do mundo de atender aos pleitos, de colocar, mas, em princípio, você precisa de um tempo hábil, que foi o que não houve no primeiro turno, e segundo e fundamentalmente, para qualquer das situações, haver a cobertura financeira para que se pudesse colocar essa frota na rua. Para o segundo turno foi acertado e foi feito, houve a concordância do município com isso. Ainda se conseguiu colocar essa frota na rua sem depender daquele valor antecipado, porque houve aquele repasse da primeira parcela do recurso federal, que é um pleito do primeiro semestre da pandemia ainda, das operadoras de ônibus do Brasil com o governo federal. Se não tivesse nem isso, tinha tido Se não condição. tivesse, a gente teria muita dificuldade ou não teria condição de colocar no segundo turno. Mas, graças a Deus, houve esse repasse do governo federal que deu para se antecipar essa operação para colocar óleo diesel, mas que ainda não houve o pagamento efetivo da diária completa. Então, algumas operadoras estão com essa dificuldade de fazer o pagamento da diária dos trabalhadores. A expectativa da gente é que esse valor ainda caia hoje. Nós estamos já com 18 dias, 19 dias da realização. Vai ser repassado imediatamente. Sim, com certeza. Agora, bem rápido, Vinícius, nosso tempo está estourado, só dizer o seguinte: se não houver uma participação da Prefeitura, no sentido de repasses, de participar dessa discussão dos pleitos do sindicato laboral, dos motoristas e cobradores, o sistema, por si só, está arrecadando, está sendo repassado, não tem condições de fazer qualquer tipo de reajuste. Não. Nós estamos mais uma vez na beira de um colapso, no risco iminente de um colapso do sistema, exatamente por isso. Né? A gente ainda está naquela mesma situação que a gente já vem falando aqui. Eu acho que se tem 5 vezes que eu vim aqui conversar com vocês, 5 vezes a gente vem com o mesmo cálculo. A diferença é que, à medida que o tempo passa... Não é pago, vai aumentando. Vai aumentando. Tanto o débito pretérito, o débito passado, o passivo chamado acumulado, como também essa necessidade do aporte. A gente falou aqui já em 3 milhões e meio, em 4 milhões e meio. Estamos agora, dado o custo empregado no sistema, com um aumento de frota que ainda se consegue colocar, porque a intenção do operador é de procurar manter esse serviço minimamente adequado para a pessoa que pega o ônibus, para o usuário do serviço. Então, esse custo tende a aumentar. A gente está nesse limiar, mais uma vez, de um colapso, e é necessário que, para qualquer discussão, a gente tenha a participação do ente municipal, dando essas garantias de que se não para agora, mas pelo menos para começo de ano que vem, a gente tenha, de fato, essa garantia de um aporte para poder cobrir o custo. Especialmente cobrir o custo, só para finalizar, se possível, sem depender da arrecadação, da quantidade de passageiros, porque aí sim, a gente consegue colocar uma frota independente da quantidade de passageiros que venham a voltar para o sistema e poder, dessa forma, trazer uma frequência adequada para que a gente consiga conquistar novamente esse passageiro de volta para o sistema. Ministro, obrigado pela participação, e eu queria que você nos enviasse as informações para a gente ir atualizando a população e informando de como é que está esse passo a passo dessa conversa com a Prefeitura de Teresina. Perfeitamente. Nós agradecemos sempre a oportunidade de estar aqui e estamos sempre à disposição. Obrigado.